saber se uma profecia vem de Deus ou não? É interessante a gente entender primeiro que o principal objetivo da profecia não é necessariamente prever o futuro. O objetivo da profecia sempre foi, né, se a gente for ver desde o Antigo Testamento, sempre foi aproximar o povo de Deus. E também, né, por meio do profeta, trazer a vontade de Deus para o povo. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 29, que a profecia traz junto com ela edificação, encorajamento e consolação. Então, a gente precisa entender isso. Que a profecia, ela não é necessariamente ficar falando coisas do futuro, ou Deus revelando só coisas do futuro. A gente sabe que desde o início, lá no pecado de Adão e Eva, aquela aliança que Deus tinha com o homem foi rompida. Então, a cruz de Jesus, né, o sacrifício de Jesus nos uniu a Deus. Por isso que diante de todo esse acesso, de todo esse sacrifício, esse amor, essa entrega, essa aliança que foi feita, eu preciso dizer para você, né, não vá atrás de profecias. Busque você ter um relacionamento com Deus. Deus, ele quer falar com você. Deus, ele quer se revelar para você. Então não viva uma vida só pelo que os outros dizem que Deus falou. Isso é bom, é gostoso, né? Quando Deus usa alguém. Mas é melhor ainda quando a gente está aos pés de Jesus. E quando Deus usa o profeta para confirmar para nós. E eu vou ser chata e vou ser sempre insistente aqui em sempre dizer para vocês a importância que tem de vocês buscarem ter um relacionamento com Deus. Não estou querendo dizer que nós somos independentes, que nós não precisamos de ninguém, que nós não precisamos de pastores, de homens de Deus. Não é isso. Eu estou querendo incentivar e dizer para vocês a importância de ter uma vida firme com Deus primeiro, para não se deixar ser enganado, né? Eu nunca vou saber de tudo, né? As minhas verdades, o que eu penso não é absoluto. O que é absoluto, o que é verdadeiramente perfeito e sem falha é a palavra de Deus. Então, quando a gente é criança, quando a gente é muito novinho, quando a gente é bebê na fé, a probabilidade da gente ser enganado é muito maior. Por quê? Porque a gente não entende, a gente não tem aquela malícia que nem um bebê. O bebê pode até nos entender em algumas coisas, mas nem tudo o bebê entende, né? A comunicação é diferente. Então, é assim também quando nós somos novos, quando nós estamos começando, né? A gente precisa de ajuda e sempre vamos precisar de ajuda. Vou contar para vocês agora uma experiência particular minha, né? Vocês sabem que a maioria do meu canal, que a forma como Deus se apresentou a mim foi através da vida sentimental. Deus me fez, né, uma promessa. Eu tive uma profecia de Deus. Deus me atraiu através dessa profecia para a presença dele. Chegou um momento do meu processo de espera que a minha vida com Deus, a minha fé, ela foi provada, né? O meu relacionamento com Deus foi provado. Eu entrei num confronto muito grande, né? Porque Deus permitiu com que um homem de Deus, no caso na época o meu pastor na época, né, me chamasse para conversar na sala e falasse bem assim para mim: filha, presta atenção no que você está fazendo, na vida que você está levando. Você é jovem, você é bonita, você pode ter o rapaz que você quiser, mas o Cláudio, ele tá brincando com você. E eu falei assim: pastor, mas é que Deus me prometeu, por isso que eu ainda tô esperando. Não, Deus não te prometeu. Você é muito nova para saber dessas coisas. Você não entende dessas coisas. Deus não fala da forma como você tá pensando que fala, né? Você não tem experiência nenhuma com vida sentimental. Não, mas Deus me falou, mas será que foi Deus? Será que não foi o seu coração? O coração do homem é enganoso. Gente, imagina a minha cabeça ali na hora. Imagina o meu medo ali na hora. Porque um homem de Deus estava falando diante de mim que talvez aquilo que eu estava buscando não era de Deus. Que tudo aquilo era fruto da minha imaginação. E que eu estava misturando as coisas, que não era Deus. Aquilo foi um confronto tão grande para mim, porque eu tinha e tenho muito respeito, né, por este pastor. E naquele momento também eu entendi que a forma como ele estava falando comigo era como um pai espiritual. E ele era aquele tipo de pastor bem paizão, sabe? E que pai que gosta de ver a filha sofrendo, né? Que pai que gosta de ver, às vezes, um rapazinho, alguém de fora brincando com a sua filha? Então eu levei por este lado. Mas a princípio eu entrei num confronto muito grande. Por quê? Porque eu não sabia. Eu falei assim: meu Deus, será que eu tô enganada? Será que eu tô confundida? Será que o Senhor tá usando este homem de Deus para abrir a minha mente? Tudo que eu vivi, tudo aquilo que o Senhor falou comigo, nada daquilo era real?
Será que a minha relação com o Senhor não era real? As orações que eu tive, as noites que eu chorei, as respostas que o Senhor disse para mim, que não foi o homem que me entregou. Por isso que eu falei no início do vídeo, a importância do nosso relacionamento com Deus. Que a possibilidade da gente errar é muito menor, né? Não que não erre, não que não falhe, mas a possibilidade diminui. Falei, mas Senhor, será que o Senhor está usando a vida dele para abrir os meus olhos? Eu estava cega o tempo todo. Gente, eu fui para casa aquele dia arrasada. Eu chorei tanto. E eu cheguei em casa, fui ajoelhar, porque eu não aceitava ter aquela dúvida dentro de mim. Eu não aceitava ter aquela dúvida dentro de mim. Eu precisava saber, né, se tudo aquilo, se aquela profecia a qual eu estava vivendo e lutando tanto para que acontecesse, era realmente de Deus, ou se vinha de mim, no caso da minha carne, né? E Deus estava usando a vida do meu pastor para me alertar. Gente, eu fiquei com tanto medo aquele dia, porque já tinha se passado um tempo, já tinha se passado aí mais ou menos aí uns 2 aninhos, mas ainda assim eu era nova na fé. 17 anos, muito nova. Que experiência uma menina de 17 anos tem, né? Mas a minha relação com Deus, quando eu me entreguei para Jesus, eu me entreguei de verdade, eu me lancei por completo, né? E eu buscava respostas de Deus, eu buscava a voz de Deus, não só por meio de profecias ou homens de Deus. Cheguei em casa, chorei tanto, amigas, tanto. E foi quando Deus falou comigo. Eu já falei aqui em alguns vídeos aqui, né, que quando Deus falou comigo a primeira vez foi em voz audível. Eu escutei uma voz falando comigo. E eu escuto essa voz até hoje, só que são em momentos muito específicos. Eu não fico escutando essa voz audível todo dia, todo momento. Mas eu escuto essa voz em momentos muito específicos da minha vida. Principalmente em tomadas de decisões. É a forma que Deus falou comigo, é a forma como Deus me atraiu, como Deus me chamou. E não porque eu era boa, né? Não porque eu era boa, porque eu era santa, que só Deus sabe como que eu era. Enfim, amigas, fiquei muito mal. Mas eu fui orar. Ajoelhei ali, orei, chorei tanto. Senhor, não me deixe confundida. Abre os meus olhos. Foi quando mais uma vez eu ouvi a voz de Deus e ele falou para mim: fica com aquilo que eu te falei, porque aquilo que eu te prometi, eu vou cumprir. Não importa o que o homem te diga, né? Se importe com o que eu te digo. Ainda que o homem, ainda que um pastor, ainda que qualquer pessoa do mundo fale alguma coisa para você, fique com o que eu te falei. Gente, e pensa ali na minha ousadia para acreditar nisso. Eu tinha que estar com a minha vida com Deus muito bem estabelecida, né? Para dizer, para afirmar que Deus me falou algo, que foi Deus que falou. Enfim, Deus falou aquilo e eu fiquei com aquilo que Deus me falou. Fui pro culto seguinte, né? Não deixei entrar no meu coração aquilo que o meu pastor me falou, porque eu entendi e senti o zelo dele pela minha vida, senti o cuidado dele pela minha vida, né? Mas ele não soube entender, né, o que eu estava passando. Ele não soube entender a fase que eu estava vivendo. Ele não entendia aquela promessa. Ele não entendia aquilo que estava acontecendo, porque Deus não foi que Deus passou para ele. Deus passou para mim. Deus falou comigo. Deus estava ali testando a minha fé. Então tem coisas que Deus vai revelar para você. Tem coisas que Deus vai falar com você. Tem coisas que Deus pode usar alguém? Sim, Deus vai usar pessoas? Vai. Mas tem coisas que é você e Deus. Sabe, e às vezes a gente fica buscando confirmações em pessoas, né? Quando a gente tem que buscar essa certeza em Deus, né? Em Deus nós temos que buscar essa certeza. E eu entendi isso naquele momento. E aquele alerta do pastor naquele momento, quando ele me falou aquilo, além de ter sido muito bom para mim, porque fortaleceu ainda mais a minha fé, me trouxe a atenção de muitas coisas que eu estava negligenciando no meu tempo de espera. Coisas que Deus estava falando para mim tomar cuidado, né, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, né? E eu estava começando a dar ouvido aos meus sentimentos, às minhas emoções. Quando eu ouvi do pastor aquilo me acendeu um pisca-alerta, né? Um alerta. E eu corri rapidinho para a presença de Deus, né? E eu consegui ali pontuar tantas coisas ali que eu estava errando, que eu estava falhando, né, que eu estava começando a dar espaço e legalidade para o meu coração, né? Então, se a gente quer realmente uma resposta definitiva de Deus e a gente espera ter uma vida conduzida por Deus, a gente tem que entender que é importante nós estarmos firmados nele. E o ser humano erra, o ser humano falha. Um grande exemplo disso é o profeta Eli, um sumo sacerdote, um juiz, né, que viu que Ana estava chorando, ali contrita de coração, ela estava
amargurada de alma, estava atribulada de alma, porque ela tinha um sonho, ela tinha um desejo dentro do coração dela, qual ela não aguentava mais passar por aquele processo. E quando ele olhou para ela, ele a julgou mal, ele disse, essa mulher está embriagada. Né? Você está embriagada. Você vê o homem de Deus, o profeta, né? Não entendeu. E ela falou, não, meu senhor, eu não estou embriagada. Eu estou atribulada de alma. Então você vê, o profeta errou. Julgou aquilo que era aparente, né? E ele pegou e abençoou a vida dela. E ele foi e abençoou a vida dela. Vai em paz, minha filha. Que Deus conceda a tua petição. E ela tomou posse daquela bênção. Já pensou se Ana falou assim, não, esse profeta tá tirando, hein? Eu tô aqui na presença de Deus chorando. Tô só pela misericórdia. Já pensou se bater essa revolta nela? Não. Sabe? Ela tomou posse da bênção. E um outro exemplo disso foi o profeta Samuel, que por ordem de Deus foi até a casa de Jessé para ungir, né, o próximo escolhido ao reino, né, que ia suceder, né, o rei Saul. E chegando lá ele viu Eliabe e ele pensou, certamente é este o homem que Deus quer escolher como, né, como rei de Israel. Mas não era. Você vê, a primeira impressão, o profeta errou. E o que Deus falou para o profeta? Samuel, não olhe pela aparência, né, porque eu olho o coração. Então o homem se engana. O homem erra, até homens de Deus. Por isso que a gente não pode esperar das pessoas, né, criar nas pessoas expectativas maiores do que elas realmente deveriam ter. A gente não pode depositar todas as nossas forças, a nossa fé, a nossa confiança em homem. A gente precisa entender que ele é falho, que você é falha, que eu sou falha. Então, se nós temos dúvida de algo, né, de uma profecia, seja ela por meio do profeta de fora, ou seja ela por meio daquilo que a gente acha que entende, acha que sabe, nós precisamos pôr à prova. Por que julgar a profecia? Porque a gente precisa entender que a gente não vai aceitar para a nossa vida tudo aquilo que as pessoas veem e dizem, e a gente sai amém, amém, amém. Principalmente quando é algo que a gente quer ouvir, né? E precisa entender também que a profecia, que às vezes Deus vai falar coisas que nós não queremos ouvir, que vai trazer respostas que nós não queremos, que o Deus que diz sim também diz não, né? Então, o mesmo rigor que a gente deveria ter com os profetas, com homens de fora, no sentido assim, de realmente, de provar, né? De julgar o que está dizendo, de analisar o que está dizendo, a gente precisa também entrar nessa análise. Então não adianta eu ser rigorosa e falar assim, não, eu vou ser rigorosa em analisar o que o profeta diz, e não sou rigorosa com o que eu acho que eu sei. Principalmente quando nós não estamos verdadeiramente firmes com Deus. Estamos naquela ilusão de que nós estamos bem, quando na verdade nós não estamos bem. Estamos sendo conduzidos pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Então, se a gente não está numa fase boa, se a gente não está emocionalmente bem, se a gente não está espiritualmente bem, como que a gente vai guiar a nossa vida? Como que a gente vai trazer uma resposta concreta de direção para a nossa vida? Né? Então, a gente precisa analisar, né, a profecia para saber se ela é de Deus. Precisamos nos analisar, não só analisar o profeta, é nos analisar se essa resposta, realmente Deus quer trazer essa resposta de nós. Porque se for de nós, amém, glória a Deus. Mas se Deus quiser usar alguém de fora para falar conosco, amém também. Precisamos estar com o nosso coração aberto. E tudo que Deus fala, Ele confirma. Por último, agora eu preciso dizer que nenhuma profecia de Deus, ela fere ou ela foge dos seus princípios. Um exemplo, uma pessoa que está envolvida com um homem que é casado e fica buscando confirmação em Deus para saber se é de Deus aquele homem que é casado para ela. Amigas, se o homem é casado, como que eu vou pedir confirmação para Deus? Se Deus quer aquele homem comigo, se ele é casado. Entende? Né? Então assim, Deus vai ter que terminar com aquela família para te dar o varão. Olha que forte. Eu já ouvi até testemunhos de pastores que comentou já comigo, que já viu num monte, pessoa num monte, orando para Deus acabar com o casamento de pra tal pessoa ficar com ela. Gente, isso não existe. Deus não vai destruir uma família para te dar aquela família. Ou orando, por exemplo, eu tô orando por uma vaga de emprego. Eu tô orando por uma promoção, né? Então, para Deus me dar minha promoção, Ele vai ter que derrubar o que tá lá. Não é assim. Deus não quer derrubar o que está lá para te dar algo, né? O que for seu, o que é seu virá para você. Nada do que Deus vai falar para você vai ferir os princípios dele, né? Se uma profecia fere os princípios de Deus, não é de Deus, né? Se você busca uma resposta, uma confirmação de algo que fere os princípios de Deus, não é. Eu vou usar como exemplo para vocês entenderem.
Eu lembro que quando Deus me fez a promessa que um dia eu ia me casar com o Cláudio, eu e ele estávamos namorando, certo? E eu terminei com ele. Deus falou, termina que um dia vocês vão voltar, né? Um dia vocês vão casar. Mas eu preciso que vocês terminem hoje, porque eu quero tratar coisas em você e vou tratar ele lá. Neste meio tempo, ele se relacionou com uma outra pessoa. E eu entrei numa luta interna muito grande. Porque eu pensei assim, e agora? Ele tá comprometido. Será que Deus desistiu da promessa? Só que o que eu tinha que entender? Que agora, com ele namorando, eu estava mais limitada. Eu não poderia ser conduzida pelas minhas emoções, né? Pela minha paixão, pelo meu amor por ele e ficar cedendo a ele. E Deus falava pra mim, não beije, não ceda a ele, né? Porque ele gosta de você, ele se sente atraído por você, mas enquanto você não se valorizar, você se fere ele e ele fere também a outra moça. Eu tinha que confiar na promessa sem colocar os meus dedinhos. E eu nunca fui de ficar expondo para as pessoas, né, que Deus tinha me feito uma promessa, que um dia a gente ia se casar, que não sei o que, não sei o que. E muitas pessoas viam essa situação de fora, assim, não sabiam da promessa, mas viam essa situação de fora porque viam e notavam que tinha um sentimento rolando entre eu e ele, mas que ele era comprometido. Então eu tinha que vigiar mais ainda, né? Eu tinha que vigiar mais ainda para não escandalizar, não me deixar ser conduzida pelas minhas emoções. E mesmo assim, eu errei, mesmo assim eu falhei nesse sentido. Cheguei a ouvir de pessoas que eu estava acabando com um relacionamento, porque uma pessoa tá vendo do lado de fora, ela não sabe todo o contexto, né? E Deus falava pra mim, não ceda, se valorize, espere o tempo, espere o momento. E todas as vezes assim que eu cedia as minhas emoções, aquilo que eu achava, aquilo que eu entendia, né, eu sofria ainda mais, né? E ele, na indecisão dele, de não saber o que ele queria, ele sofria mais ainda e as pessoas que estavam ao redor dele acabavam sofrendo também. Então, às vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, elas não vão entender a nossa situação, não vão entender o que a gente está passando. Porém, a gente tem que vigiar com as nossas atitudes. Vigiar, porque é difícil, né? É difícil a gente esperar em Deus para um cumprimento de uma promessa, de uma profecia, seja ela qual for, né? A gente vai ser questionado, a gente vai ser confrontado, a nossa fé vai ser provada. Não é fácil, principalmente quando a gente diz que Deus fez a promessa para nós. Então, se você está aqui nesse vídeo para saber se uma profecia, né, se uma promessa que Deus te fez vem de Deus ou não, primeira coisa, busque em Deus discernimento, né? Tenha sua vida com Deus firme. Prove, analise, né, a profecia. Não aceite tudo que dizem, dizendo amém, amém, amém. Não faça isso, né? Entenda que tem homens de Deus que erram, que falam coisas que às vezes não sabe, não entende e ainda assim fala, que olham pela aparência, né? Entenda que tem coisas que Deus vai prometer, que Deus vai falar, que Deus vai revelar pra você. Então, se você ultrapassar os limites e passar para outras pessoas, você vai ouvir o que não quer, né? Isso vai te trazer dúvida, isso vai te trazer tristeza. E se você tem certeza de algo que Deus disse a você, se analise também. Se analise. Vê se você, né, está realmente espiritualmente e emocionalmente bem para ter certeza de que Deus te falou realmente algo. E se você tem essa certeza, confia, se lança. E se você não tem essa certeza, busque sinais e confirmações em Deus. Sinais e confirmações muito, muito específicos. Não adianta falar assim, Senhor, me confirma se fulano é pra mim. Chegar na igreja, o pastor virar pra você e falar assim, a vitória é tua, então o pastor falou que a vitória é minha, então o varão é meu. Tem gente que faz isso, né? Às vezes Deus está usando ali a vida do pastor para falar sobre uma vitória, que a vitória é tua, mas que vitória que Deus está falando? Sobre o que Deus está falando? Qual é o contexto daquela palavra? Do que Deus está falando naquele culto? Já aconteceu de diversas vezes eu estar num culto, eu estar na presença de Deus, ouvindo uma palavra, e eu estar esperando que Deus falasse sobre minha vida sentimental, e Deus estava querendo falar sobre a minha saúde, que Deus estava querendo falar sobre a minha família. Então Deus ele vai falar conosco, não o que nós queremos ouvir, Deus vai falar conosco aquilo que ele tem para falar. Então se a gente trazer para nós tudo, como se a nossa vida fosse só aquilo, a gente vai ser enganada, a gente vai ser confundida. Porque a gente precisa entender, ter discernimento para entender sobre o que Deus está falando. E nem sempre Deus vai falar com você aquilo que você quer ouvir, sobre o que você quer ouvir. Mas você deve estar com seu coração em paz, confiando que Ele está te levando por um caminho seguro.
que com ele você está segura e que ele sabe suas necessidades, que ele sabe tudo que você precisa e que ele vai tratar todas as demais áreas. Analise as profecias, toma cuidado, o que tem de lobo, o que tem de profetada hoje em dia, o que tem de adivinhadores. Isso não vem de Deus, tem de adivinhadores, falando coisas que vêm à mente, falando coisas que vêm, que aparentam. Gente, isso é muito grave. Quantas pessoas param a vida, adoecem de alma, adoecem de físico, por conta de coisas que falou, que Deus falou e Deus nem falou nada. Não deixe que falsas profecias, né, te contamine, te enfraqueça. Entenda isso. A profecia de Deus, aquilo que vem de Deus, ela nos edifica, ela nos encoraja, ela nos consola e nos faz seguir em frente. Amém? Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha falado com você, que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta e deixa o seu like aí.